Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe uma dor dentro de você que ninguém vê, um peso que você carrega em silêncio, noites em que o sono não vem e pensamentos que te consomem por dentro. Talvez você esteja cercado de problemas, sentindo-se sozinho, traído, cansado, como Davi se sentiu tantas vezes. Mas escute isso com atenção. Deus não ignora o seu sofrimento. Assim como ouviu o clamor de Davi no deserto, na perseguição e na angústia profunda, Ele está ouvindo você agora. Mesmo que tudo pareça perdido, existe um mover espiritual acontecendo que você ainda não consegue enxergar. Davi chorou, gritou, se sentiu fraco, mas nunca deixou de clamar. E é exatamente isso que vai mudar a sua história hoje. Porque quando um coração aflito decide falar com Deus, algo começa a se mover no mundo espiritual. Essa não é apenas mais uma oração. É um chamado, é um clamor, é o início de uma resposta. Se você crer, se você se entregar de verdade neste momento, Deus vai agir na sua vida de uma forma que você não imagina. Prepare o seu coração, porque a sua aflição não será o seu fim. É o começo do agir de Deus. Se você está aqui, é porque precisa de uma resposta de Deus. E essa oração pode ser o ponto de virada na sua vida. Abra o seu coração, permaneça até o final e ore com fé, porque Deus está atento a cada palavra. Antes de começarmos, já se inscreva no canal, deixe o seu like e comente "Eu creio" para fortalecer a sua fé e alcançar mais pessoas que também precisam dessa oração. Sua participação faz essa mensagem chegar mais longe. Agora, prepare o seu espírito, porque este é um momento de encontro com Deus e Ele vai falar com você hoje. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco diante de Ti com o coração apertado, aflito e muitas vezes sem entender o que está acontecendo na minha vida. Assim como Davi, que muitas vezes se viu cercado por inimigos, traído por aqueles em quem confiava e perseguido sem motivo, eu também me sinto cercado por problemas que parecem maiores do que eu. Meu Deus, eu não escondo de Ti a minha dor, porque sei que o Senhor conhece cada pensamento, cada lágrima e cada suspiro que eu tenho dado em silêncio. Pai, existem dias em que a força parece ir embora, em que a esperança se enfraquece e o medo tenta tomar conta do meu coração. Davi também sentiu isso quando escreveu seus salmos no meio da angústia, quando ele dizia que sua alma estava abatida dentro dele. E hoje eu me vejo assim, abatido, cansado, sobrecarregado. Mas mesmo nesse estado, eu escolho fazer o que Davi fez: levantar a minha voz e clamar ao Senhor, porque sei que o Senhor é o meu refúgio. Senhor, quantas vezes eu tentei resolver tudo sozinho, quantas vezes pensei que daria conta, mas hoje eu reconheço que preciso de Ti. Davi declarou que levantava os olhos para os montes e se perguntava de onde viria o socorro. E ele mesmo respondeu: o socorro vem do Senhor. E é isso que eu declaro agora, mesmo com o coração ferido. O meu socorro vem de Ti, não das circunstâncias, não das pessoas, mas do Senhor que fez os céus e a terra. Meu Deus, há batalhas dentro de mim que ninguém vê. Pensamentos que me acusam, sentimentos que me enfraquecem e situações que me deixam confuso. Mas assim como Davi enfrentou gigantes, não apenas o gigante Golias, mas gigantes emocionais, espirituais e físicos, eu também enfrento os meus hoje. E eu te peço, Senhor, entra nessa guerra comigo. Eu não quero lutar sozinho. Eu preciso da Tua presença ao meu lado. Pai, existem momentos em que o silêncio dói. Quando eu oro e parece que não há resposta, quando eu clamo e tudo continua igual. Davi também passou por isso, e mesmo assim ele continuou confiando. Ele dizia: até quando, Senhor? E hoje, essa também é a pergunta do meu coração. Até quando essa dor? Até quando essa luta? Mas mesmo sem entender o tempo, eu escolho confiar no Teu agir. Senhor, olha para dentro de mim agora. Vê aquilo que eu não consigo expressar com palavras. Vê as áreas da minha vida que estão quebradas
as feridas que ainda não cicatrizaram, os medos que eu escondo de todos. Davi rasgava o coração diante de ti, e hoje eu faço o mesmo. Não com palavras bonitas, mas com sinceridade, porque sei que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Meu Deus, eu preciso de alívio, eu preciso de paz, eu preciso sentir que o Senhor está comigo nesse momento, porque quando o Senhor está presente, até o deserto se torna suportável, até a dor encontra sentido e até o medo perde força. Davi encontrava paz na tua presença, mesmo sendo perseguido. E eu quero experimentar essa mesma paz agora, aqui, neste momento. Pai, fortalece a minha fé, porque existem momentos em que eu acredito, mas também existem momentos em que eu duvido. E eu não escondo isso de ti. Mas assim como Davi, que mesmo com medo continuava declarando confiança, eu também declaro: eu confio em ti. Mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem entender, eu confio. Senhor, segura na minha mão agora. Me levanta desse lugar de dor, de angústia, de desânimo. Me mostra que essa fase não é o fim, que essa aflição não vai me destruir. Davi passou por vales escuros, mas ele não ficou lá para sempre. E eu creio que eu também não vou ficar. O Senhor vai me tirar desse lugar. E neste início de oração, eu entrego tudo a ti. Cada preocupação, cada medo, cada lágrima. Eu coloco aos teus pés, porque sei que o Senhor cuida de mim. Assim como cuidou de Davi em cada batalha, em cada fuga e em cada lágrima, eu creio que o Senhor também está cuidando de mim agora. Em nome de Deus eu declaro: essa aflição não será o meu fim. Amém. Senhor meu Deus, eu continuo diante de ti, não porque tudo já mudou, mas porque eu creio que algo está acontecendo mesmo sem eu ver. Davi, no meio da sua aflição, não se calava. Ele clamava ainda mais alto. E hoje eu faço o mesmo. Eu levanto a minha voz, não apenas como um pedido, mas como um grito da alma. Porque há coisas dentro de mim que só o Senhor pode alcançar, curar e transformar. Pai, eu me recuso a ficar em silêncio diante da dor. Eu me recuso a aceitar que essa situação vai definir a minha vida. Davi declarava que o Senhor era a sua rocha, a sua fortaleza, o seu libertador. E hoje, mesmo sentindo o peso dessa luta, eu começo a declarar isso também. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu abrigo, o Senhor é quem luta por mim. Senhor, existem portas fechadas, caminhos bloqueados e respostas que não chegam. Mas eu sei que o Senhor é o Deus que abre caminhos no deserto e faz nascer rios onde não existe nada. Assim como o Senhor abriu caminhos na vida de Davi, mesmo quando tudo parecia impossível, eu creio que o Senhor também está abrindo caminhos para mim agora. Meu Deus, escuta o meu clamor, não como alguém distante, mas como um pai que se importa, que se inclina para ouvir o filho aflito. Davi dizia que o Senhor ouvia do seu santo templo e respondia no tempo certo. E é nisso que eu me apego agora. O Senhor está ouvindo. Mesmo que eu não veja ainda, o Senhor já começou a agir. Pai, tira de mim todo o espírito de medo, de desânimo e de derrota, porque eu sei que esses sentimentos não vêm de ti. O Senhor não me chamou para viver oprimido, mas para viver pela fé. Davi enfrentou exércitos, enfrentou traições, enfrentou momentos em que tudo parecia acabado, mas ele não foi vencido. E eu creio que eu também não serei. Senhor, eu entrego a ti cada área da minha vida que precisa de intervenção. A minha mente, que às vezes se perde em pensamentos negativos. O meu coração, que às vezes se sente fraco. As minhas decisões, que às vezes ficam confusas. Eu entrego tudo, porque eu sei que quando o Senhor assume o controle, tudo começa a se alinhar. Meu Deus, eu não quero apenas sair dessa situação. Eu quero sair mais forte. Eu quero sair com uma fé renovada, com um espírito fortalecido, com uma história de vitória para contar. Assim como Davi saiu de cada batalha mais fortalecido e mais próximo de ti, eu também quero viver esse crescimento espiritual. Pai, eu declaro que essa aflição não vai me parar.
ela não vai me destruir. Ela não vai me fazer desistir. Pelo contrário, ela vai me aproximar ainda mais de ti. Porque é no vale que eu aprendo a depender. É na dor que eu aprendo a confiar. E é na aflição que eu vejo o teu poder se manifestar. Senhor, começa a mover o que está parado. Começa a destravar o que está travado. Começa a alinhar o que está fora do lugar. Eu creio que enquanto eu oro, o Senhor trabalha. Enquanto eu clamo, o Senhor age. Enquanto eu confio, o Senhor prepara a minha vitória. E eu termino este momento declarando com fé: o meu clamor não é em vão. O céu está ouvindo, Deus está se movendo e a minha resposta está a caminho. Assim como Davi viu o agir de Deus em sua vida, eu também verei. Em nome de Deus, eu creio e recebo. Amém. Senhor meu Deus, eu continuo em oração, mas agora com o coração ainda mais sensível, porque existem momentos em que eu clamo, e o silêncio parece ser a única resposta. Davi também passou por isso. Ele perguntava: por que estás tão longe? E até quando te esquecerás de mim? E hoje, Pai, eu confesso que em alguns momentos eu também me sinto assim. Eu oro, eu busco, eu espero, mas não vejo mudança imediata. Pai, esse silêncio machuca. Ele gera dúvidas. Ele tenta enfraquecer a fé. Ele faz a mente questionar coisas que antes eram certezas. Mas mesmo assim, eu estou aqui. Mesmo sem respostas claras, eu continuo falando contigo, porque no fundo, algo dentro de mim ainda acredita que o Senhor está ouvindo, mesmo quando não responde no tempo que eu espero. Senhor, me ensina a confiar no teu silêncio, porque eu sei que o teu silêncio não é ausência, é trabalho invisível. Assim como na vida de Davi, enquanto ele esperava, o Senhor estava moldando, preparando, fortalecendo e alinhando tudo para o tempo certo. E talvez seja isso que o Senhor está fazendo comigo agora. Meu Deus, tira de mim a ansiedade que quer antecipar tudo. Tira de mim a pressa que não confia no processo. Porque eu sei que o Senhor não trabalha no meu tempo, mas no tempo perfeito. Davi foi ungido rei muito antes de assumir o trono. E durante esse tempo, ele enfrentou dores, perseguições e desertos. Mas tudo fazia parte da preparação. Pai, me dá força para continuar mesmo sem ver resultados imediatos. Me dá resistência espiritual para não desistir no meio do caminho. Porque eu sei que é fácil confiar quando tudo está bem, mas a verdadeira fé se revela quando tudo parece parado. Senhor, guarda a minha mente, porque é nela que as maiores batalhas acontecem. Pensamentos de dúvida, medo, fracasso e desistência tentam me atingir. Mas hoje eu entrego minha mente a ti e declaro: eu não vou ser dominado por esses pensamentos. Eu escolho confiar, mesmo quando não entendo. Meu Deus, assim como Davi encontrou força ao lembrar das tuas obras no passado, me ajuda-me a lembrar de tudo que o Senhor já fez na minha vida. Cada livramento, cada resposta, cada momento em que o Senhor esteve presente. Isso prova que o Senhor não mudou e não vai me abandonar agora. Pai, transforma esse silêncio em crescimento. Que esse tempo não seja de dor em vão, mas de amadurecimento. Que eu saia daqui mais forte, mais firme, mais dependente de ti. Porque eu sei que quem aprende a confiar no silêncio está pronto para viver o milagre. Senhor, mesmo sem sinais visíveis, eu declaro: o Senhor continua sendo Deus na minha vida. O Senhor continua no controle. O Senhor continua trabalhando mesmo que eu não veja. E eu me apego a isso com todas as minhas forças. E neste momento, eu faço uma decisão. Eu não vou desistir. Eu não vou parar de orar. Eu não vou deixar de confiar. Porque assim como Davi passou pelo silêncio e depois viu a resposta, eu também verei. Em nome de Deus, eu sigo firme, eu sigo crendo, eu sigo esperando. Amém. Senhor meu Deus, depois de tanto clamar, esperar e confiar, eu começo a sentir que algo está mudando. Ainda não está tudo resolvido, ainda existem desafios,
mas há um sinal dentro de mim, uma paz diferente, uma força que eu sei que não vem de mim. Assim como Davi, que mesmo antes da vitória já declarava louvor, eu também começo a perceber que o Senhor está se movendo. Pai, o Senhor trabalha de formas que muitas vezes eu não entendo. Nem sempre é imediato, nem sempre é visível, mas é real. Davi venceu batalhas antes mesmo de enfrentá-las, porque o Senhor já havia preparado o caminho, e eu creio que isso também está acontecendo comigo agora. O Senhor já está indo à minha frente. Senhor, começa a alinhar aquilo que estava fora do lugar. Organiza aquilo que parecia confuso. Abre caminhos onde antes só havia bloqueios. Eu creio que o Senhor está destravando situações, mudando cenários e preparando respostas que vão surpreender o meu coração. Meu Deus, eu sinto que o peso começa a sair. Aquela angústia que parecia insuportável já não tem a mesma força. Isso é sinal da tua presença. Isso é prova de que o Senhor está agindo. Porque quando o Senhor entra, o ambiente muda, o coração muda, a visão muda. Pai, eu te agradeço mesmo antes de ver tudo completo. Porque a fé verdadeira agradece antes da resposta final. Davi muitas vezes louvava no meio da luta. E é isso que eu faço agora. Eu te agradeço, porque sei que o Senhor já começou a obra. Senhor, fortalece ainda mais a minha confiança. Não deixa eu voltar atrás. Não deixa eu duvidar nesse momento. Porque eu sei que é exatamente aqui que muitos desistem, quando a resposta está começando a chegar. Mas eu não vou parar. Eu não vou recuar. Meu Deus, continua trabalhando nos detalhes. Aquilo que eu não vejo, aquilo que eu nem imagino, aquilo que está além do meu controle. Eu entrego tudo em tuas mãos, porque sei que o Senhor faz muito além do que eu posso pedir ou pensar. Pai, levanta a minha cabeça, me faz enxergar além da dor, além da luta, além das circunstâncias. Assim como Davi, que mesmo em meio às dificuldades declarava vitória, eu também declaro. Eu não estou derrotado. Eu estou sendo preparado para viver algo maior. Senhor, eu creio que testemunhos vão nascer dessa fase. Aquilo que hoje é dor, amanhã será história de vitória. Aquilo que hoje é lágrima, amanhã será motivo de alegria, porque o Senhor transforma tudo para o bem daqueles que confiam em Ti. E eu encerro este momento com uma certeza. Deus já começou a agir. Mesmo que não esteja tudo resolvido, o processo já foi iniciado. E aquilo que o Senhor começa, Ele termina. Em nome de Deus, eu declaro. A minha vitória está mais perto do que nunca. Amém. Senhor meu Deus, depois de passar pela aflição, pelo clamor, pelo silêncio e pela espera, eu chego diante de Ti com um coração transformado. Ainda que nem tudo esteja visível aos meus olhos, dentro de mim algo já mudou completamente. Assim como Davi, que mesmo antes de ver o cumprimento total das promessas já declarava vitória, eu também me posiciono agora como alguém que confia plenamente no Teu agir. Pai, eu reconheço que o Senhor esteve comigo o tempo todo. Em cada lágrima, em cada noite difícil, em cada momento de dúvida, o Senhor nunca me abandonou. Davi declarou que mesmo andando pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor estava com ele. E hoje eu digo o mesmo. O Senhor esteve comigo, e isso fez toda a diferença. Senhor, a vitória não começa quando tudo se resolve. Ela começa quando a fé vence o medo. E eu declaro que hoje a minha fé venceu. O medo não me domina mais, a ansiedade não me controla mais, a dúvida não tem mais força sobre mim, porque agora eu sei em quem tenho crido. Meu Deus, aquilo que antes parecia impossível já não me assusta mais, porque eu entendi que o Senhor é especialista em fazer o impossível acontecer. Assim como fez na vida de Davi, levantando-o de um simples pastor a um grande rei, o Senhor também pode transformar completamente a minha história. Pai, eu te agradeço pelas respostas que já começaram a chegar. Algumas eu já consigo perceber,
outras ainda estão sendo preparadas. Mas eu sei que todas virão no tempo certo, porque o Senhor não falha, o Senhor não se atrasa e o Senhor nunca perde o controle. Senhor, eu recebo a tua paz. Aquela paz que não depende das circunstâncias. Aquela paz que guarda o coração e a mente. Davi encontrava descanso em ti mesmo no meio das batalhas, e eu também encontro esse descanso agora. Meu Deus, eu declaro que essa fase da minha vida não terminou em derrota. Terminou em aprendizado, crescimento e fortalecimento. Eu saio mais forte, mais maduro e mais firme na fé. Aquilo que tentou me derrubar, na verdade me levantou. Pai, usa a minha história para impactar outras vidas. Assim como os salmos de Davi atravessaram gerações e continuam fortalecendo pessoas até hoje, eu quero que o meu testemunho também seja instrumento de fé para outros. Senhor, eu me comprometo a não esquecer o que vivi aqui, a não esquecer como o Senhor me sustentou, me ouviu e me respondeu. Porque eu sei que novas batalhas podem vir, mas agora eu tenho uma certeza. O Senhor estará comigo em todas elas. E eu finalizo essa oração com fé renovada e coração em paz. A vitória já é minha, não por minha força, mas pelo poder de Deus. Assim como Davi venceu, eu também vencerei. Em nome de Deus, eu declaro, eu creio, eu recebo e eu vivo a promessa. Amém. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe um propósito em você ter ouvido essa oração até o final. Deus conhece o seu coração, conhece a sua dor e viu cada palavra que você declarou com fé. Talvez nada tenha mudado ao seu redor ainda, mas algo já começou a mudar dentro de você. E é assim que Deus começa a agir. A transformação começa no interior, na fé que se levanta mesmo em meio à aflição. Assim como aconteceu na vida de Davi, o processo pode ter sido difícil. O caminho pode ter sido marcado por lágrimas, dúvidas e momentos de silêncio. Mas o final nunca foi derrota. Deus sempre esteve presente, conduzindo, fortalecendo e preparando a vitória. E isso não é diferente com você. O mesmo Deus que ouviu Davi está ouvindo você agora. Continue orando, continue confiando, continue crendo. Mesmo quando não houver sinais, mesmo quando o dia parecer pesado, mesmo quando tudo disser o contrário, permaneça firme. Porque Deus trabalha no invisível e no momento certo, aquilo que estava sendo preparado vai se manifestar diante dos seus olhos. E agora eu quero te fazer um convite. Não saia daqui sem agir. Se essa oração falou com você, se inscreva no canal, porque todos os dias existem mensagens como essa para fortalecer a sua fé. Deixe o seu like. Isso ajuda essa oração a alcançar mais pessoas que estão precisando exatamente disso que você acabou de receber. E comente "Eu creio" ou deixe o seu pedido de oração, porque nós queremos orar por você. Lembre-se disso. A sua história não termina na dor. A sua história está sendo escrita por Deus. E aquilo que hoje parece difícil, amanhã será testemunho. Permaneça firme, porque Deus está agindo, mesmo que você ainda não veja. Em nome de Deus, creia. O melhor ainda está por vir. Amém.